Olá pessoal, vamos continuar então a nossa conversa a respeito das garantias contratuais. Garantias contratuais, nós estamos estudando aí vícios redibitórios e a figura da evicção. Nós chamamos de garantias porque de alguma maneira protegem quem adquiriu um bem, quem recebeu um bem. Nós paramos o vídeo anterior com uma perguntinha sobre o regime jurídico da evicção. Nós verificamos que a evicção aparece no artigo 447, que garante a proteção a quem recebeu um bem. Nós verificamos no artigo 450 a extensão dessa garantia e aí fizemos uma pergunta. Será que as partes podem negociar a respeito da evicção? E aí eu pedi que você lesse os artigos 448 e 449, que eu vou agora colocar para vocês na tela, para que a gente possa ler juntos, analisar e aí entender como responder a essa pergunta. De acordo com o artigo 448, as partes podem, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade por evicção. Bom, então nós estamos diante daquilo que nós chamamos no direito de regra supletiva, ou seja, nós temos uma determinada norma que estabelece um regime jurídico que pode ser afastado pelas partes. Artigo 448 do Código Civil. Se as partes nada falam, elas têm a garantia de evicção. Se as partes negociarem, diz a lei, podem as partes expressamente ali tirar a evicção. Até aí, tudo tranquilo, só alegria. Mas olha o artiguinho ali, 449, o que ele está dizendo para a gente. Não obstante a cláusula que exclui a garantia de evicção, se essa se der, tem o evicto o direito de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco ou dele informado não assumiu. Uma redação um pouquinho truncada, eu queria então interpretar junto com vocês. Façamos então uma leitura aqui mais detida do artigo 449. Pessoal, eu dividi o artigo em dois pedaços, um que eu deixei em azulzinho, um que eu deixei em branco, para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Apesar da cláusula que exclui a garantia, então nós vimos que as partes podem negociar a extensão da evicção, podem aumentar, podem diminuir. Então, eu posso estabelecer uma penalidade para alguém. Imagina que alguém me vende um imóvel e diz assim, olha, esse imóvel está em negociação, mas existe uma disputa sobre esse imóvel numa uso capião. Você quer comprar assim? E aí quem vai comprar fala, puxa, não queria me incomodar. Então, olha, eu vou comprar, mas se tiver um problema, eu quero, então, tal garantia, tal consequência. Ok? Então, apesar da cláusula que exclui a garantia, se essa se der, tem o evicto o direito de receber o preço que pagou pela coisa perdida. Então, em azul, vamos lá embaixo ler a observação. 1. Quando contrataram a exclusão da evicção, ainda assim permanece o preço. Então, me parece que a primeira confusão que o artigo 449 traz é quando ele diz que as partes podem excluir, mas que continua valendo, né? Porque, obviamente, parecem coisas contraditórias, de fato são, se nós ficarmos numa leitura literal. Mas o sentido da norma não era esse. Então, quando eu tenho uma cláusula de evicção, apesar da cláusula que exclui, existe um direito que permanece, que é receber o preço. Professor, mas desde o começo você falou que evicção é receber o preço, então o que está sendo excluído? Você vai ter que voltar no vídeo anterior para lembrar o artigo 450, que trouxe uma lista de todas as consequências que a evicção nos traz. A evicção é uma garantia que nos traz um grande número de repercussões. E o artigo 449 limita essas repercussões a apenas o preço. Ok? Então, quando as partes excluem a garantia de evicção, mesmo assim permanece o direito de receber o preço. A segunda parte da cláusula do artigo, em branco, diz: se não soube do risco ou dele informado, não assumiu. Então, na verdade, é possível excluir totalmente a evicção, porém,
Para isso é necessário uma cláusula, é necessário também que quem perdeu sabia do risco. Então veja o item 2, em branquinho lá embaixo. Aqui, ó. Opa. Ali. Se assumiu o risco, então o risco assumido não é garantido. Fiquei perdido, ok, vamos retomar com calma. 449 traz as negociações sobre evicção. Se eu simplesmente escrever no contrato não garante evicção, qual é a garantia que tem mesmo assim? O preço do bem. Se eu escrever no contrato e o comprador souber do risco, aí sim você pode excluir totalmente. O que acontece então que é importante para a gente compreender a evicção? A evicção é uma cláusula, é uma garantia de alocação de riscos num contrato. E as partes têm autonomia nessa alocação. Vocês podem verificar isso, por exemplo, no artigo 421, letra A, que reforça essa ideia. O que nós temos que observar? No caso de evicção, a ciência, saber o risco é muito importante. O que seria, então, saber esse risco? Seria saber qual é o perigo real que está envolvido naquele bem e não um perigo em abstrato. Antes de trabalhar com vocês com alguns casos para ilustrar, eu gostaria de trazer mais uma vez a doutrina, e aí eu trouxe Caio Mário para que a gente leia junto. O que diz o grande civilista? Reforçada a evicção por cláusula expressa, então ele sugere a evicção pode aumentar, por exemplo, restituir em dobro, ou até estabelecer uma responsabilidade de um terceiro, que é a fiança. Tem o adquirente de haver o reforço e lhe assegurar em quantia ou em coisa, bem como demandará o terceiro. Então, aqui ele dá alguns exemplos de o que eu poderia fazer se eu aumentasse o valor da evicção. Por outro lado, é possível também excluir esta garantia ao que ele chama de cláusula non prestanda evictione, cláusula de não prestar evicção. É possível, então, as partes estabelecerem esta previsão. E aí, o adquirente tem o direito de cobrar pelo menos o preço que ele pagou, sem os acessórios do artigo 450. A cláusula de não prestar evicção, a cláusula de não garantir evicção, estamos lendo aqui, pode receber, entretanto, uma amplitude maior e assumir o caráter de exoneração total, ou seja, afastar a responsabilidade, quando se estipula essa renúncia e o adquirente conheça o risco, com menção expressa dele não garantir aquele risco específico. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre evicção e ciência do risco. Veja, a ideia do direito é que se você sabe do risco e assume esse risco, aí beleza. Então veja, vou fazer uma comparação aqui que não é de evicção. Você vai no mercado de ações, investe R$100 em ações. Você sabe que pode aumentar esse valor e pode perder. Você está ciente do risco. Não há problema nenhum na circunstância de que você venha a perder dinheiro. Isso faz parte das possibilidades do negócio. E aí, trago alguns casos para vocês que ilustram essa sistemática. Alegação de evicção 1 ano após a posse. Então, entendeu o STJ que não... E por que não? Porque não se pode entender que os vendedores tiveram, de fato, um problema que caracteriza evicção quando esse problema ocorreu mais de 1 ano após o contrato ser celebrado. Então, se entendeu aqui que o fato era posterior e, como nós vimos, a evicção demanda sempre um problema que já existe quando o imóvel é vendido. Outra situação. Evicção é a perda da coisa determinada, em regra por sentença judicial, que atribui a outra pessoa por direito anterior do contrato e gera, aqui disse o STJ, uma responsabilidade civil. A gente falou por garantia contratual. A responsabilidade decorre apenas quando a causa operada é anterior. O que não importa é o momento da constrição. Essa será necessariamente posterior à alienação, ou seja, o problema é conhecido depois, mas ele já existia antes. Vejam aqui esta situação. Apelação, promessa de compra e venda, anulação, evicção. Não pode o adquirente alegar evicção se ele sabia que a coisa estava em discussão.
conforme artigo 457 do Código Civil. Compra e venda de imóvel feita pelas partes, depois de haver uma sentença movimentada por terceiro em relação ao imóvel. A autora assumiu o risco da perda do bem porque ela mesma participou desta ação. Veja, a evicção é uma garantia que está relacionada ao fato de você não saber que existe algum risco ligado ao imóvel. Neste caso aqui, a autora sabia que existia o risco. Como é que a gente sabe que ela sabia? Cara, ela participou da ação judicial em que o bem estava em disputa. Enquanto essa ação estava rolando, ela foi lá e comprou o bem. A ação foi perdida. E daí ela falou, pô, evicção, né? Eu tenho a garantia de que quando eu compro um bem, eu vou receber. Só que nesse caso, como acabei de referir para vocês, né, ele absolutamente sabia do risco. E o Código Civil é bastante claro e diz, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou era litigiosa. O que nós pudemos observar, então, ao longo desse vídeo é que a proteção da evicção ela depende um pouco de alguns fatores. O primeiro deles diz respeito às partes não terem negociado em sentido contrário. Além de não haver negociação em sentido contrário, é importante verificar se em algum momento as partes estabeleceram uma situação que permitisse o conhecimento do bem, né? O conhecimento do risco sobre o bem, porque não se pode demandar da evicção, por exemplo, se o adquirente sabia que a coisa era litigiosa, artigo 457. Então, é muito interessante esta sistemática. Há também no Código Civil regras sobre as benfeitorias, então elas poderão ser cobradas da pessoa que está recebendo o imóvel, se porventura não forem recebidas, serão também cobradas do alienante. Se houver algum tipo de vantagem do adquirente até que ele perca o bem, e não tiver sido condenado a indenizá-las, isso vai ser deduzido daquilo que ele tem a receber de reparação, ou seja, segue-se uma dinâmica muito parecida com uma ideia de reparação de danos, só que essa dinâmica depende de, como a gente falou, não haver o conhecimento, não ser informado do risco e, se for informado, não ter assumido esse risco expressamente. É muito interessante também que, alguns momentos, os tribunais discutem até que ponto que o adquirente teria que fazer alguns cuidados mínimos também para ter ciência dos riscos que ele tem em relação ao imóvel. Me parece que, no mínimo, a verificação da matrícula do imóvel é um risco, é uma medida que deveria ser tomada. Por fim, é interessante falar que, embora seja uma garantia contratual, diversos precedentes dos tribunais têm entendido pelo prazo de 3 anos para a proteção decorrente da evicção, têm entendido então com uma dinâmica muito próxima da responsabilidade civil, ainda que essa interpretação seja um pouco questionável. É interessante a gente conhecer, como sempre, aquilo que os tribunais têm aplicado em termos de atribuição do dever de reparação, nesse caso aí, então, aplicando a dinâmica da evicção. Já um precedente desde 2016 a respeito do tema. Quem quiser anotar, 1552799. 1552799. E aí vocês têm, então, o prazo trienal para essa situação. Eu confesso que eu entenderia pelo prazo de 5 anos, mas o que importa é saber a jurisprudência do STJ. Pessoal, com isso nós encerramos a discussão a respeito da figura da evicção e vamos seguir analisando os vícios redibitórios. Obrigado.